tarde, irmãos. A mensagem de hoje fala sobre o Carnaval. Todos nós conhecemos o Carnaval, né? E muitos de nós, em uma hora ou outra dessa vida, talvez tenha até participado, brincado nas folias do Momo. Mas hoje eu trago para nós vermos a visão espírita sobre o Carnaval. O espírito Manuel Filomeno de Miranda utilizou-se da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, registra interessantes apontamentos sobre o Carnaval no livro Novas Fronteiras da Loucura, inclusive sobre a ordem do termo. Carnaval é a carnival, que é a deusa carne. Porque na quarta-feira de cinzas termina o carnaval até hoje, e aí então as pessoas se despediam da carne, porque até então tinham vivido somente na carne, naqueles dias de Momo. Grande, expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam nestes dias os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como os discípulos de Jesus, preferindo agora Baco e os seus assessores de orgia ao amigo afetuoso. Essas foram as palavras do Filomeno de Miranda. A doutrina espírita, como nós sabemos, tem o objetivo de libertar os seres humanos. Porque para que nós realmente nos descobramos como filhos de Deus, rumo à nossa emancipação intelecto-moral, que conduz à paz de consciência e à felicidade sem mácula. Vitória que só pode ser conquistada no decorrer dos milênios, nas sucessivas encarnações, pelo esforço próprio, por meio do estudo, do trabalho em favor do próximo e pela prática da caridade, que consiste na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições dos outros e no perdão das ofensas. Isso tudo está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Especificamente sobre a posição dos espíritas sobre o Carnaval, alguns espíritas dizem: o espiritismo é uma doutrina de caráter universalista, que nos ajuda a entender a nossa própria realidade existencial e nos dá as respostas de que necessitamos para que possamos trabalhar na conquista do progresso espiritual e da felicidade. Como é uma doutrina de origem segura e calcada na mais transparente racionalidade, ela gradativamente nos conquista através de um convencimento que é fruto do nosso próprio trabalho. Ela jamais se impõe e, por via de consequência, não faz parte do seu contexto doutrinário qualquer espécie de proibição. A doutrina espírita não proíbe nada. Então, como às vezes a gente ouve alguém dizer: você não deve fazer isso.
Você não pode fazer isso. Mas não é que você não possa, você não deve fazer isso. Porque somos nós os responsáveis. A colheita, a plantação é livre, mas a colheita é necessária e é certa. Então temos que pensar sempre, né? Às vezes por poucos minutos, né, de alguma felicidade passageira, podemos ter vários problemas no nosso futuro encarnatório. Porém, dos seus ensinamentos, que são de uma clareza inquestionável, ao mesmo tempo que totalmente destituído de pretensão, de ofertas, de benesses ou facilidade, uma das características mais essenciais que dos mesmos ressalta é o princípio da responsabilidade individual. Então aqui eles querem dizer, o Espiritismo não promete nada, né? E nem oferece algum milagre, alguma coisa, não. E ele nos traz todo dia a confirmação que tudo dependerá de nós mesmos. É individual. Não adianta, às vezes a gente sai de casa, alguém diz: reza por mim lá na casa espírita. Eu vou rezar pela pessoa, mas não vai ter o mesmo efeito se a pessoa vier aqui orar e fazer as obrigações. E esta, a salvo melhor juízo, a interpretação mais atenta da máxima evangélica que nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso tudo que eu estou lendo são textos que outros espíritas escreveram, certo? Por isso que eu estou lendo tanto, para não fugir o verdadeiro sentido. O Espiritismo, que tem como um dos seus postulados principais o livre-arbítrio, aponta o caminho conscientizando-nos, espíritos que também somos, dos perigos, das ciladas e das ilusões da vida na carne, cujo estágio é imprescindível no nosso progresso. Ao despertamento de nossa polaridade luz, o carnaval em face de argumento explicado é uma fonte de intenso prazer, vinculado à razão animal do homem. Então, o carnaval é a festa da carne, o próprio nome diz. O adepto espírita consciente deve lutar constantemente pelo seu aprimoramento individual, buscando, antes de tudo, aplicar a si mesmo o que aprendeu, sem atitudes arrogantes ou pretensiosas de convencer o outro. Melhorando a si mesmo, vive como homem ou mulher do mundo, sem se isolar da sociedade, influenciando pelo exemplo os núcleos sociais que frequenta, seja em família, no trabalho, no trânsito, no templo ou em qualquer lugar. Então, a palavra é muito importante, mas o exemplo não tem melhor. Eu me lembro que meu avô brincava dizendo: faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Eu achava isso bem interessante, né? Eu era criança e eu ficava pensando: por que será que ele está dizendo isso? Porque ele, né, sabia que cada um tem que ter cuidado e fazer o melhor por si, e não o que os outros fazem.
Talvez ele achasse que ele era melhor no que ele estava dizendo, mas na verdade ele teria que ter dado um exemplo sem palavras, com o jeito dele viver. Mas ele deu, gente. Ele não foi... Então, por isso, cuidemos nós do nosso progresso evolutivo, serenamente, de dentro para fora. Sejamos nós a luz, onde pudermos e como pudermos ser aqui mesmo, tal como já nos recomendou Kardec. No mundo e na cultura em que estamos, procurando entendê-lo, não o prejulgar, como se fôssemos seres acima do bem e do mal. Kardec disse que ele e nós não somos, não só porque nós estamos aqui fazendo uma palestra, que nós somos melhor ou que nós sabemos mais. Não. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que tem gente nessa assistência aqui que pode saber muito mais que eu e não faz palestra, né? Não é palestra, é exposição. Somos o que somos, estamos como estamos, e o despojamento dos entulhos que ocultam nossas virtudes divinas é tarefa individual e intransferível, no carnaval ou em qualquer situação. E como não poderia ser diferente, todo aquele que vive como homem ou mulher no mundo, independente da escola religiosa que abrace, ou ainda que não professe nenhuma, está sujeito às leis naturais, entre as quais encontramos os gozos espirituais e os gozos materiais, os quais não graduamos conforme o estágio evolutivo de cada um. Tanto o prazer como a dor são contingências da vida que todos experimentamos de forma instintiva em nosso constante aprendizado, espíritos imortais que somos. Provavelmente a espécie humana não se perpetuaria se não houvesse, por exemplo, prazer na alimentação ou na prática sexual. Se não experimentássemos a dor, certamente destruiria seus órgãos físicos de manutenção muito mais rapidamente. Se fosse só o prazer, se não tivesse a dor, não viveríamos muito tempo, não perpetuaríamos a nossa existência. Quanto aos gozos espirituais, eles são ilimitados. E devido à nossa condição ainda semi-animal, nem ao menos fazemos ideia das venturas que nos esperam. Uma pálida ideia podemos ter deles a partir da sensação que sentimos quando, por exemplo, ajudamos uma pessoa necessitada, ou produzimos um trabalho manual ou intelectual de qualidade, ou escrevemos um livro edificante. Aprender a amar uma pessoa difícil com quem convivemos. Tudo isso a gente vai ter um pouquinho de ideia do que são os gozos espirituais. Consultando o Livro dos Espíritos, vejamos o que foi dito a Kardec sobre este assunto. E encontramos nas perguntas 711 a 714 a seguinte explicação. 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens?
Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem os meios de cumpri-lo. 712. Com que fim Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo da tentação? Desenvolver a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Traçou a natureza limites aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. 714A. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. O carnaval, como tantos outros divertimentos, entre eles o futebol, os esportes, com destaque para o futebol, que igualmente tão bem caiu no gosto dos brasileiros, é uma dessas fontes de prazer ou gozo material. Com a diferença de que, levados ao excesso, como qualquer outra atividade, pode trazer consequências nocivas da mesma forma que, na ânsia de obter gostos espirituais, o profeta pode cair no fanatismo pernicioso. Uma pessoa que fica demais religiosa também pode cair no erro. Felizmente, a loucura generalizada que se populariza em alguns arraiais humanos, derivada desse tipo de comportamento, possivelmente originário das eras remotas em que estagiamos nos reinos inferiores da criação, como disse o espírito André Luz, vivemos então nossas lutas diárias rumo ao nosso progresso moral e intelectual. Nessas lutas manifestamos ainda a ilusão que o egoísmo nos confere, de que a felicidade está na satisfação pura e simplesmente de toda e qualquer sensação de prazer. Como diria o filósofo Pastorino em seu opúsculo Minutos de Sabedoria, muitos devem ter esse livrinho, precisamos anular o monstro centauro, metade homem, metade cavalo, figura mística da mitologia, que ainda vive em nós, vencendo e dominando a parte inferior do animal do nosso ser, para que apareça e se sobressaia apenas a parte superior, inteligente e nobre. Então, por que será que durante o carnaval os acidentes de trânsito, os crimes, enfim, toda a violência aumentam em relação às outras épocas do ano? Para responder a essa pergunta, valem-me algumas ponderações do Espírito Emmanuel, ditadas ao médium Francisco Cândido Xavier. Enquanto os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhes burilam
caráter e o sentimento, prodigalizando-lhes os benefícios apreciáveis do processo espiritual, a licenciosidade desses dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos. O processo da animalidade que só os longos aprendizados fazem desaparecer. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações, e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos de uma hora de insânia e de esquecimento dos deveres. Inspirado na obra Nas Fronteiras da Loucura, psicografada pelo médium Divaldo, onde aprofunda o ensinamento esclarecendo: esse é o lado alegre da festa que podemos observar deste lado da vida. Mas há outro lado dessa festa, tão disputado, o lado espiritual. Narram os espíritos superiores que a realidade do carnaval, observada do além, é muito diferente e lamentavelmente mais triste. Multidões de espíritos infelizes também invadem as avenidas, num triste espetáculo de grandes proporções. Malfeitores das trevas se vinculam aos foliões pelos fios invisíveis do pensamento, em razão das preferências que trazem no mundo íntimo. A sintonia do universo, como a gravitação, é lei da vida. Vive-se no lugar e com quem se deseja psiquicamente. Há um intercâmbio vibratório em todos e em tudo. Essa sintonia se dá pelos desejos e tendências acalentados na intimidade do ser, e não de acordo com a embalagem exterior. Então, essa sintonia que se dá durante o carnaval, não tem nada a ver com a parte exterior, tem a ver com a parte interior, com quem a gente está vibrando. E é graças a essa lei de afinidade que os espíritos das trevas se vinculam aos foliões descuidados, induzindo-os a orgias deprimentes e atitudes grotescas de lamentáveis consequências. Espíritos infelizes se aproveitam da onda da loucura que toma conta das mentes para concretizar vinganças cruéis planejadas há muito tempo. Tramas macabras são arquitetadas no além-túmulo e levadas a efeito nesses dias em que Momo reina soberano sobre as criaturas que se permitam cair na folia. Nem mesmo as crianças são poupadas ao triste espetáculo, quando esses foliões das sombras surgem para festejar o Momo. Quantos crimes acontecem nesses dias, quantos acidentes, quanta loucura. Enquanto nossos olhos percebem o brilho dos refletores e das lantejoulas na avenida iluminada, a visão dos espíritos contempla o ambiente espiritual envolto em densas e escuras nuvens
criadas pelas vibrações de baixo teor. E as consequências desse grotesco espetáculo se fazem sentir por longo prazo, nos abortos realizados alguns meses depois. Fruto de envolvimentos levianos. Nas separações de casais que já não se suportam mais depois das sensações vividas sob o calor da festa, do desespero de muitos depois que cai a máscara. Por todas essas razões, vale a pena pensar se tudo isso é válido, se vale a pena pagar o alto preço exigido por alguns dias de loucura. Os noticiários estarão divulgando durante e após o carnaval a triste estatística de horrores e esperamos que nós não façamos parte dela. Alguns poderiam questionar se há consequências positivas decorrentes do carnaval. Embora eu não faça apologia dessa festividade, respondo afirmativamente, sobretudo no aspecto material especificamente, no que toca à geração de empregos, no turismo e mais algumas coisas, o que inegavelmente traz lucros econômicos socioculturais. Porém, nunca é demais estarmos vigilantes quanto ao saldo desse efetivo, dessa contabilidade moral, evitando que sejamos manobra de massa inconsequente de forças inferiores, visíveis e invisíveis. Ideia que nos vem à mente, em vista da frase: o carnaval é a revivência das festas primitivas que eram patrocinadas pelo governo romano, que oferecia pão e circo ao povo. Tudo isso que eu li aqui está no livro Loucuras, do Divaldo Pereira. Se vocês quiserem confirmar, nas estruturas, deixa eu confirmar bem direitinho o nome. Depois eu vou achar e digo para vocês. Então, a conclusão. Por tudo que vimos, o carnaval como manifestação cultural vinculada aos atavismos humanos está profundamente entranhado na alma de muitos brasileiros, razão pela qual concluo de minha parte que esse costume não sairá de moda tão facilmente, mesmo porque ele existe. Vocês sabem que ele é do século XI ou do século XII depois de Cristo que começou. E o que já ocorreu, tem outros países que não tem mais o carnaval, porque o carnaval era de todos os países, porque na verdade era para festejar o início da primavera, porque era a época da colheita. Daí tudo que eles plantavam, eles colhiam no início da primavera, e aí eles faziam esta festa, uma festa pagã, onde ocorre tudo isso. Claro que hoje em dia está bem diferente, né?
mas o objetivo é o mesmo. Achavam que as pessoas podiam, porque tinham passado um ano todo trabalhando, tinham que ter alguns momentos para deixar tudo de lado, mas não pode ser assim. O que fazermos a respeito? Sejamos ou não cristãos, praticantes desse ou daquele segmento religioso, que nos elevemos em educação e em moral, para que influenciemos positivamente os que nos cercam, sublimando cada vez mais todas as manifestações culturais e sociais, inclusive o carnaval, para que no futuro seu nome não esteja associado à apoteose da prostituição, da embriaguez e do descaramento. Como disse o escritor Olavo Bilac, em 1890. Portanto, há esperança para todos. Aos mais pessimistas, vale aqui relembrar um pequeno trecho da lenda da maçã podre, contada pelo espírito Humberto de Campos. Enganai-vos, meus amigos, podemos renovar a nossa vida, como esta fruta poderá vir mais tarde a ser nova e bela. Tomemos as sementes desta maçã condenada e deitemo-las de novo no seio da terra generosa. Cultivemos os seus rebentos com cuidado e amor e sob o amparo do tempo. O nosso esforço vê-la-á multiplicada em novas maçãs, frescas e formosas. Façamos assim também com o nosso povo. Busquemos semear na ala das gerações florescentes os princípios sagrados de nossas tradições e dos nossos hábitos. E mais tarde, toda a podridão terá passado na esfera do tempo para caminharmos pelo futuro adentro com a pureza do nosso idealismo. Ainda que falássemos a língua dos anjos, sem amor, nada seríamos. Que assim seja.